Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta aliada para Shabalak, que está no livro Bamidbar, capítulo 23, versículo 27, até o capítulo 24, versículo 13. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Balaque disse a Bila: Vem, por favor, e te levarei a outro lugar. Talvez agrade aos olhos de Deus e amaldiçoarás o povo para mim. E Balaque levou Bilam ao cume do monte Peor. E Bilam pediu a Balaque: Edifica aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. E Balaque assim o fez. E Bilam ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. E Bilam percebeu que era bom aos olhos de Deus abençoar Israel e não foi, como das outras vezes, em busca de agouros. E voltou seu rosto na direção do deserto. E Bilam levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. E veio sobre Bilam o Espírito de Deus, e ele proferiu seu discurso, dizendo: Oráculo de Bilam, filho de Beor, oráculo do homem de um olho só e com boa visão. Oráculo daquele que ouve os ditos de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso e que lhe aparece quando deitado. Quão belas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como rios que se estendem, como jardins à beira do rio, como especiarias que Deus plantou, como cedros junto às águas. Correrão águas de seus poços e sua prosperidade será como a semente junto às águas. E seu rei levantar-se-á mais que Agag, e seu reino será exaltado. Deus, que o tirou do Egito com sua grande força, consumirá as nações adversárias e quebrará os seus ossos, e as flechas de Deus submergirão em sangue. Israel repousará e se estabelecerá em sua terra, como um leão. Quem o levantará? Os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E acendeu-se a ira de Balaque contra Bilam, e ele bateu palmas e disse a Bilam: Para amaldiçoar meus inimigos te chamei, e eis que os abençoaste 3 vezes. E agora foge para teu lugar. Eu disse que te honraria, mas Deus te privou da honra. E Bilam disse a Balaque: Eu disse a teus mensageiros, mesmo que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia contrariar a palavra de Deus, seja para fazer coisa boa ou má. O que o nome falar, assim eu direi. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, Torat emet, v'hayolo natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Balaque achava que o humor de Deus mudava conforme o lugar em que ele se encontrava. Isso é extrapolar comportamentos humanos para Deus, o que é errado, pois o comportamento de Deus é inescrutável. A tendência de achar que Deus se comporta como uma pessoa pode levar a conclusões perigosas, tais como se achar íntimo dele o perdão indiscriminado, a cobrança contra injustiças, achar que para tudo dá-se um jeito, etc. Os feiticeiros buscam sinais que os orientem sobre o futuro, sobre o que fazer, etc. Quando se trata, porém, dos filhos de Israel, de nada adianta os feitiços, pois Deus os abençoou e os protege espiritualmente. Contra os bons, abençoados por Deus, nenhum mal terá efeito. É preciso, porém, confiar em Deus. Os que lidam com oráculos, pretendendo conhecer o futuro, acham que são possuidores de uma boa visão do que vai acontecer. Ocorre que, na verdade, só tem um olho, isto é, não consegue enxergar com profundidade. Ninguém consegue visualizar toda a extensão dos atos divinos. Quando a pessoa está deitada, ela deixa de ter mobilidade.
Bilam, ao receber mensagens divinas, encontrava-se sempre deitado. Isto simboliza, entre outras coisas, que mesmo conhecendo o futuro, o homem é incapaz de mudá-lo à revelia de Deus. É preciso lembrar também que Deus é contra todo e qualquer tipo de previsão do futuro, tais como horóscopo, tarô, etc. As tendas de Jacó simbolizam os estudos, pois Jacó, o patriarca, nelas estudava. As moradas de Israel simbolizam a vida na comunidade. A beleza de uma comunidade consiste na sua dedicação para o estudo, isto é, sua vontade de evoluir e na maneira como seus componentes se comportam entre si, procurando o bem e a ajuda mútua. Até o inimigo de Israel profetizou que chegará um dia em que os filhos de Israel se estabelecerão em sua terra e ninguém os tirará de lá. É o que está acontecendo atualmente. Com a fundação do Estado de Israel, isto vem desmentir a lenda do judeu errante, bem como serve de aviso àqueles que querem destruir o Estado judeu. Esta sentença já foi pronunciada várias vezes, desde Abraão. É um teste a que Deus submete os povos e as pessoas. Abençoar os judeus é abençoar os guardiões das leis divinas, que as cumprem do jeito que foram entregues no Monte Sinai. É reconhecer que Deus não muda e que suas leis são eternas. Os que assim não o fazem não percebem que estão prejudicando a si mesmos. As 3 vezes que Bilam abençoou os filhos de Israel não têm relação com as 3 vezes que ele bateu na jumenta. Em ambos os casos, as coisas não aconteceram como Bilam queria, graças à intervenção divina que bloqueou o caminho do mal. E em ambas as ocasiões, Deus permitiu que Bilam continuasse sua obra, desde que agisse conforme sua vontade. O episódio da jumenta foi palpável, simbolizando o mundo material, e os episódios das maldições mal-sucedidas correspondem ao mundo espiritual. O mundo material, a miúde, reflete o mundo espiritual. Balaque põe a culpa de não poder honrar Bilam em Deus. Frequentemente as pessoas culparem Deus pelos seus fracassos, pela falta de sorte, mas os verdadeiros culpados por estes fatores são elas mesmas. Deus é bom e justo e, portanto, está certo ao agir dessa maneira. Os que estão em dificuldades devem se esforçar para melhorar seu comportamento, tomando como base as leis divinas e assim serem merecedores de melhor sorte. Os feiticeiros e demais pessoas que manipulam entidades espirituais e materiais o fazem de acordo com a solicitação dos que os contratam para o trabalho. O sucesso ou não da demanda depende da permissão divina e o ônus do pecado decorrente dela cabe ao solicitante que está fazendo uso de seu livre-arbítrio. Para refletir, não se engane, Deus não é uma pessoa e seu comportamento é inescrutável. Não o siga por pessoas que dizem prever o futuro. Elas não enxergam tão bem e fazem você esquecer que o futuro depende da vontade divina e que ele pode agir de maneira imprevisível para os humanos. Se algo não lhe der certo, não culpe Deus por isso. Provavelmente é você quem tem a melhorar seu comportamento, sempre no sentido da evolução espiritual. E para exercitar, se você soubesse através de uma cartomante que você vai ficar rico, você se esforçaria da mesma maneira se não o soubesse? E se a previsão fosse de empobrecer? Deixe o seu comentário abaixo nos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!